através da vida dele, Pai. Senhor, enquanto ele ministrar, Pai, o céu possa trabalhar em todo o seu favor, em todas as suas necessidades, na sua saúde, na sua família, no teu casamento, nos seus filhos. Aleluia, Pai querido, que ele venha cada dia mais, Senhor. Seja cheio da sabedoria, do conhecimento que vem do céu para a vida dele. Senhor, que as promessas continuem, Senhor, acontecendo sobre a vida dessa família. Senhor Jesus, que nós, Megasia, que nós, Pai querido, Jesus Cristo, membros dessa igreja, possamos liberar sobre a vida dele, juntos, unificados, Pai querido, as bênçãos recalcadas do Senhor, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado pela vida do nosso pastor e a igreja, Senhor Jesus Cristo. Dizemos amém e aplaudimos o Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Bom estar na presença do Pai. Bom é adorar ao Senhor, poder perceber, viver, sentir que a presença dele é conosco. Você entende que a presença do Senhor é com você? Amém. Está em você. Você é o testemunho do Senhor na face da terra. Amém? Abra a sua palavra aí. Abra a Bíblia no livro de João. Evangelho do Senhor após escreveu João. Capítulo 1. Versículo 19 em diante. João capítulo 1, versículo 19. No discipulado de homens, nós estamos entrando em um livro e nós vamos iniciar a meditação do livro de João. E esta palavra ontem eu estava meditando e o Senhor falou muito a esse respeito. Nós vamos entender um pouco aqui sobre para que o Senhor nos chamou. João capítulo 1, versículo 19 em diante, diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram: tu és Elias? E ele disse: não sou. Tu és o profeta? E ele respondeu: não. Versículo 22. E disseram: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes que é de ti mesmo? Versículo 23. E disse João: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém? Pode se sentar em nome de Deus. Deus nos chamou para dar testemunho dele. Jesus se revelou para dar testemunho do Pai. Antes de Jesus falar de si mesmo, ele falou do Pai. Ele deu testemunho que ele era enviado do Pai para proclamar a salvação e o reino de Deus. E João Batista, tendo uma diferença de 6 meses de tempo de idade para Jesus, os dois começaram a ser gerados. João Batista no ventre de Isabel, Jesus no ventre de Maria, diferença de 6 meses. E aí João, quando começa a proclamar no deserto, do outro lado do Rio Jordão,
longe do templo, longe do sistema religioso, proclamando a verdade de Deus. Porque a mensagem de João não era: olha, Jesus morreu na cruz para te salvar. Não, porque Jesus ainda não tinha começado a sua obra. Jesus ainda não tinha começado o ministério. Então, João, ele não tinha a graça e a segurança que nós temos hoje de falar em nome de alguém, em nome de Jesus. Não. João não estava falando em nome de Jesus. Ele estava abrindo o caminho para Jesus. Ele vinha e pregava sobre arrepender, para que Deus pudesse perdoar o pecado do povo. E com esta mensagem, a Bíblia diz que muitos iam, atravessavam o rio para o outro lado, porque ele estava na outra margem do Jordão, para ser batizado. E essa mensagem de arrependimento para que Deus não condenasse o povo, isso causou um incômodo no meio dos religiosos, a ponto de que eles mandaram os fariseus, os levitas, para questionar João quem é ele, porque ele está trazendo uma mensagem de arrependimento, diferente do que a comunidade religiosa na época ministrava, que era levar sacrifícios e ofertas ao templo. E João está trazendo uma mensagem na alma de arrependimento, mas ele ainda não podia falar da cruz, porque a cruz ainda não tinha acontecido. A obra redentora de Jesus na cruz ainda não tinha acontecido. Jesus ainda não tinha começado o seu ministério terreno, mas Jesus estava lá, ainda sem ser conhecido. E aí João começa a dar testemunho dele. Começa no primeiro versículo dizendo: o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a luz dos homens, nele está a vida. E João depois vai dizer: olha, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está dando testemunho de Jesus sem falar o nome de Jesus, porque Jesus ainda não apareceu. Alguém ia perguntar: quem é esse Jesus? Não vemos, não sabemos. Então ele começa a dar testemunho de Jesus, de quem é Jesus, sem falar o nome de Jesus. Entenda uma coisa: para Deus dar um testemunho bom ao seu respeito, você primeiro começa a dar um testemunho a respeito dele. Aleluia. Mateus capítulo 10, versículo 32 é algo muito sério, que nos diz que aquele que dá testemunho dele, Cristo recebe, mas aquele que nega a Cristo também será rejeitado e negado diante de Deus. É a regra. Se você quer ser lembrado por Deus, se você quer que Deus tenha um testemunho ao seu respeito, você precisa começar a dar testemunho a respeito dele, ainda que ele nem começou a fazer a obra, porque João está testemunhando sobre Jesus e Jesus ainda nem tinha começado a fazer a obra. Jesus ainda não tinha pregado absolutamente para ninguém. Jesus ainda não tinha nem chegado às águas do batismo, porque na verdade ele nem precisa disso, porque ele não é pecador. Mas a verdade é que Jesus, desconhecido, não fez nada, não pregou nada para ninguém, mas João já está dando testemunho dele, já está falando que ele é a luz do mundo, já está falando que ele veio para os seus e os seus não o reconhecem. Ei, antes de Jesus começar a fazer alguma coisa, já comece a dar testemunho, já comece a dizer que ele é, já comece a dizer que ele é bom, já comece a dizer que ele faz, já comece a dizer que o poder dele está sobre a sua vida, já comece a dizer que a luz dele já invadiu a tua vida e que você não é mais escravo, você é livre. Ainda não fez, mas já começa a dar testemunho dele. Foi isso que João fez. Jesus desconhecido, não apareceu na cena, mas João está dando testemunho dele até que chega nesse versículo ao qual nós lemos 19, que porque João está dando testemunho de algo novo e está trazendo o povo ao arrependimento, então causou na comunidade
cristã, entre aspas, mas na comunidade judaica religiosa, um incômodo. Precisamos saber quem é esse irmão aí. O que ele está falando? Que negócio é esse de luz do mundo? Quem é a luz do mundo que ele está falando? Será que ele é Elias? Que profeta é este? Será que ele é o Cristo desejado e esperado pelos judeus? Porque ele está falando de luz do mundo, de vida, de verbo divino. Que é ele? E vão procurar João e chega até ele e diz: ei, quem é você? Que testemunho você pode dar de si mesmo? Porque Deus nos chamou para dar testemunho dele e para termos testemunho. Testemunho não é somente quando você vem diante da igreja e dá um testemunho de vitória, do que Deus fez na sua vida, da graça que Ele te deu, da força que Ele te deu. Não. Testemunho é qual é a sua vida, o seu posicionamento na terra. Isso é testemunho. E aí eles vieram perguntar: quem é você? Que testemunho você pode dar de si mesmo? É profeta? João disse: não sou. Poderia encher o peito e dizer: sou profeta, porque Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe para isso. Porque olha para mim, eu tenho a característica do profeta. O profeta Elias usava roupa de peles de animal. João, a mesma coisa, mesma característica. O profeta Elias pregava sobre conserto, sobre andar na presença de Deus de forma errada. O profeta Elias não tinha moleza com o pecado. João, a mesma coisa. Tinha a mesma característica de profeta. Então eu podia encher o peito e dizer assim: aí, vocês estão diante de um profeta, eu sou o último profeta da história. Ele diz: não sou. Aí diz: você não é profeta, você não é Elias, então o que você é? Ele diz: eu sou uma voz. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou uma voz. Voz de quem? Daquele que te enviou para falar. Ninguém fala de si mesmo. Ninguém pode levar outro ao arrependimento falando de si mesmo. Pessoas só se achegaram ao Rio Jordão para se batizar aos pés de João Batista, porque ele não falava de si mesmo, mas ele falava de Deus, da vontade poderosa de Deus para a humanidade, do arrependimento. Então, por isso ele diz: eu sou uma voz. Mas voz de quem? Voz de Deus. Eu tenho um testemunho para dar para vocês. Eu sou um mensageiro. Somente isso. É o testemunho de mim mesmo que eu tenho para dar para vocês. Embora Deus já tinha um outro testemunho a respeito dele para dar, mas Ele está dizendo: eu tenho um testemunho para vocês sobre mim. Eu sou só uma voz, eu sou só mensageiro. E aí os homens não tem mais questionamento para ele. É só um mensageiro. Porque os homens querem uma importância. Os homens querem que você assuma um posto, um título. Se ele diz: eu sou profeta, ia continuar o questionamento. Se ele diz: eu sou Elias, pior ainda. Mas como ele diz: eu sou só uma voz, ninguém se importou mais. E aí ele vai prosseguir, dizendo: aqui vocês me ouvem. Quem se arrepende, vem, se batiza no rio, por arrependimento. Mas há um que virá após mim, e que ele é antes de mim. Aí ele já entra mais profundo. Ele está dizendo: Jesus virá após mim, e ele é antes de mim. Como? Se ele é 6 vezes mais velho do que Jesus. Mas ele está dizendo que este que virá antes dele, depois que ele pregasse, é antes dele. Ou seja, ele está trazendo uma mensagem para os judeus dizendo: eu estou aqui porque tem um que antes de eu nascer, antes de vocês nascerem, antes da humanidade, Ele é Senhor de tudo. Aleluia. Ele é antes de tudo. Por isso eu tenho esta voz. Por isso pessoas se achegam para se arrepender, porque Ele é antes de mim e é Ele que está sobre mim, acima de mim. E é Ele que me levantou. Porque Deus levantou você para ser um testemunho. Não é só para caminhar na terra, é para ser um testemunho.
Você vê na história, testemunho, a Bíblia é um livro de testemunho. Que testemunho tem sobre Adão? Que viveu no jardim durante muito tempo. Segundo historiadores, diz que ele viveu mais de 300 anos de boa no jardim, depois pecou lá junto com Eva, e aí começou a desgraça toda na terra. Testemunho de Adão. Testemunho de Noé, viveu com Deus, não agradou a Deus, fez a arca, depois saiu da arca, ficou chapadão, bebeu vinho, e aí pecou, e aí depois amaldiçoou dos filhos. Testemunho de Noé. Testemunho dos reis está aí. Davi, o mais célebre, andou com Deus, fez a vontade de Deus, homem segundo o coração de Deus, pecou terrivelmente, sofreu, mas foi restaurado por Deus. Era o testemunho de Davi. Testemunho dos juízes. Andaram com Deus, foi instrumento para libertar o povo várias vezes da escravidão, mas também depois pecaram. Qual o seu testemunho? Qual testemunho que você está afundando na terra? Qual posicionamento seu na terra? Porque a Bíblia está dizendo do posicionamento de muitos homens e mulheres. Juízes, teve 12 juízes e uma juíza chamada Deborah. Testemunho. Mas qual o seu? Qual o seu testemunho, o seu posicionamento? Testemunho é ser mártir. A origem da palavra testemunho é ser mártir. É pronto para morrer por uma causa. Aleluia. Qual o seu posicionamento de mártir na terra? Dizendo, ó, já não vivo mais eu, como disse Paulo, ser mártir. Está pronto para morrer por alguém, por uma causa. Isso é testemunho. Já não vivo mais eu, mas vivo para Ele. Nós louvamos aqui, é por Ele. Estou gastando a minha vida. Isso é testemunho, é ser mártir. Aleluia. Quer dizer, já não quero viver mais por mim mesmo. Quer dizer, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais para os meus próprios planos, mas para os planos dele. Isso é ser testemunho. Isso é se posicionar na terra para dizer, ei, Deus me chamou para ser um testemunho nessa geração. Para ser um testemunho neste tempo. Para ser imagem e semelhança dele, porque ele resgatou essa imagem e semelhança na cruz. Não é nem foi perdida a imagem e semelhança a partir do pecado original de Adão e Eva, mas depois do Éden, na cruz, Jesus nos deu de novo a possibilidade de mostrar a imagem e a semelhança dele, dar testemunho. Mas João, ele está antes da cruz. João foi escolhido por Deus para antes da cruz, antes da obra de Jesus, já começar a dar testemunho. Muitas das vezes nós queremos coisas palpáveis, né? Não aconteceu ainda, não gerou ainda, não veio o que eu preciso, então como eu vou dar testemunho daquilo que eu não tenho? Como eu vou dar testemunho daquilo que eu não alcancei? João ainda não tinha alcançado. A salvação ainda não estava consumada na cruz, porque Jesus nem tinha começado. Mas João está dando testemunho, dizendo: Ele é a luz do mundo, Ele é a vida do mundo. Ele é a vida para todo homem que foi introduzido no mundo. Ei, aqueles que creem, para que Deus te levantou, para que Deus te preparou, não está esperando alguma coisa acontecer, não está esperando o cumprimento, já começa a falar do cumprimento. João não esperou o cumprimento de Jesus na cruz, ele já começou a falar do cumprimento, já começou a falar que Jesus é o cumprimento de todas as coisas, que Jesus é a palavra revelada entre os profetas e ele é a própria palavra. Ei, você está pronto para começar a dar testemunho de Deus? Glória a Deus. Começar a falar de Deus com autoridade, ainda que muitas coisas não aconteceram, mas você já tem a certeza de que Ele vai cumprir. Glória a Deus. Isso é se colocar na terra como testemunho e dizer: ei, eu sou testemunho de Deus. Aleluia. Eu sou a prova da criação de Deus. Eu sou a prova do plano e da misericórdia de Deus. Eu sou a prova que Deus restaura a vida. Eu sou a prova que Deus restaura a família. Eu sou a prova que Deus faz milagre. Eu sou a prova que Deus é Deus de provisão. Eu sou a prova que Deus é Deus que derrama sabedoria. Eu sou a prova que Deus é Deus que derrama paciência. Eu sou a prova que Deus é Deus que derrama poder. Você
quando João está dando testemunho, ele avista de longe. Aí João vai apontar para os discípulos e vai dizer: olha, é ele. Aleluia. Quem estou dando testemunho aqui a todo dia para vocês, mas vocês não sabiam quem era, por não ter conhecido. É ele que está chegando aí, é ele. Eu não sou digno dele, mas ele está vindo aqui, é esse aí, ó. Aí a Bíblia diz que 2 discípulos de João, espertos, vai dizer: ei, João, é ele. João, obrigado por tudo, mas eu preciso seguir ele. Ei, pega isso para a tua vida. Talvez você está com os olhos em profeta, em homens usados por Deus, mas você precisa começar a olhar e dizer: ei, Jesus chegou, Jesus se apresentou. Até agora eu posso estar debaixo de coisa de homens, mas quando Jesus se apresenta, dá tchau para o homem e começa a seguir Jesus. Porque os discípulos de João vão atrás dele. João diz: pode ir, porque é para isso que eu veio, é para isso. Para isso que João estava ali, dando testemunho dele. Quando ele aparece, os discípulos vão atrás dele e João fica. Porque tem uma coisa: onde Jesus chega, você não tem mais controle. Glória a Deus. Enquanto está só João, a referência de Deus, a referência de arrependimento para os arrependidos, o povo está tudo ali. Os discípulos de João estão ali. Mas quando Jesus chega, não tem mais correntes, não tem mais o que segure. Os discípulos entendem: se é ele, João, que você está falando, se é por intermédio dele que você falou até hoje e nos convenceu a estar aqui, então se ele está presente, é debaixo dele que nós precisamos estar. Pega isso para a tua vida. Você foi levantado para ser um testemunho poderoso de Deus na terra, assim como João. Mas não coloque ninguém debaixo das suas asas. Você não está debaixo de autoridade humana de ninguém. Você é livre. Por quê? Porque o Cordeiro chegou. Glória a Deus. O dono da vida chegou. Aquele que redime a sua vida chegou. Aquele que levou o teu sangue para a cruz do Calvário chegou. Aquele que é dono da minha e da sua salvação chegou. Então é debaixo dele que estamos. Alguém vai dizer: não, mas como é que nós vamos deixar João? Não. É ele. João foi só um abrir de caminho. Só preparou o caminho no deserto. O deserto fala de algo que não tem visão, não tem perspectiva. Mas Jesus abre a visão, a perspectiva. E quando chega o dono da visão, o dono da perspectiva, João diz: é ele. João não esconde. E Deus não esconde. A Bíblia diz que quando Jesus chega e desce ao Jordão para se batizar, a Bíblia diz que vem como que uma forma de pomba. O Espírito Santo desce sobre ele e fala: eis aí o meu filho, a quem me comprazo. Ele. E João vai dar testemunho: este a qual desceu o Espírito é este que batiza. Então, a partir de agora, segue ele. Glória a Deus. Ei, nós estamos aqui porque seguimos a Jesus. João vai começar a dizer: ei, Jesus deu testemunho dizendo: ei, o que é que vocês foram buscar no deserto? O que é que vocês foram ver no deserto? Uma cana pingada? Uma cana moída? Ei, o que vocês foram buscar no deserto foi só um abrir de caminho. Eu sou, Jesus dizendo: eu sou o que João pregou. João foi só um abrir de caminho. Ei, você, para alguém, é só um abrir de caminho. Pega isso para a tua vida. Se você ainda está colado em alguém, está fazendo alguém da sua muleta, para. Porque esse alguém foi só um abrir caminho para você. Esse alguém foi só usado por Deus para você chegar até a verdade. E a verdade é Jesus. Pare de andar de muleta. Pare de fazer pessoas de muleta. Sua mãe, seu pai, seu tio, seu marido, sua esposa não é sua muleta. Ei, quem te conduz, quem te sustenta agora é Jesus. Jesus se apresentou e diga: vinde após mim todos que são cansados e oprimidos, sobre
pastores de muleta, fazendo de irmãos de muleta. Se alguém vai, você vai. Se alguém está, você está. Se não está, você não está. O ministério de João agora fica escondido. Fica oculto, porque é onde Jesus chega, tudo que é grande diminui. Aleluia. Por isso que João diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Ei, convém que ele cresça e você diminua. Você foi uma porta de Deus para alguém, mas convém que ele cresça e você diminua. Ei, começa a diminuir. Tem gente que está colocando coisa muito alta na sua vida. Casamento muito alto, casa muito alto, família muito alta. E começa a diminuir tudo e deixa que Jesus cresça. João disse: convém que ele cresça e eu diminua, porque a obra está feita. E aí João fica no anonimato, vai sendo um testemunho que começou estrondosamente e causou incômodo nos fariseus, incômodo na religião. João, o mistério de João, fica agora no anonimato, mas por causa da voz de João, muita gente foi levada ao arrependimento. E aí a Bíblia diz que Jesus começa a cumprir o que João falou, o que João profetizou. E certa vez João agora está preso e fica conturbado e pergunta: diga de novo aí. E viu uma mensageira e diz: saiba para mim de novo aí se esse Jesus é ele mesmo, porque eu vi ele descer nas árvores, eu vi o Espírito Santo descer sobre ele como que fosse uma pomba. Eu vi Deus falar ali, mas agora eu estou preso e estou angustiado. Eu preciso ouvir de novo dele. Diga se é ele mesmo. Aí Jesus vai mandar uma resposta. João, cegos estão vendo, coxos estão andando, surdos estão ouvindo, os homens estão recebendo vida. Fique em paz, João. Fique em paz. Morre, é decapitado em paz. Sabe por quê? Porque ele entendeu. Agora vai se cumprir o que eu sou. Testemunho, mártir. A palavra testemunho é mártir. Morrer por alguém, uma causa. O que é que você está vivendo por qual causa? Você pode viver por muitas causas, mas morrer por uma só. Você pode viver por muitas causas. Tem gente que diz: eu vivo só por causa dos meus filhos. Tem gente que diz: eu vivo só por causa da minha esposa. Não, eu vivo só por causa do meu marido. Eu vivo só por causa do meu trabalho. Eu vivo só porque as conquistas são grandes demais. Eu vivo por elas. Você pode viver por muitas causas, mas morrer só por uma. Pega isso para a tua vida. Você pode se mover por muitas causas, mas o fim da sua vida tem que ter um propósito e só um propósito. Esse propósito se chama Jesus Cristo. Aleluia. João viveu para pregar e morreu para ser mártir, testemunha. Você está vivendo ou você está morrendo por Cristo? Qual o motivo da sua vida? Qual o motivo do seu fim? Vai ser qual o motivo? Viver e morrer para Cristo ou para quê? João determinou na sua vida: vou viver e vou morrer para Cristo. Aleluia. Enquanto você decidir viver para muitas coisas, pode ter a certeza que dificilmente você vai morrer para Cristo, porque você está vivendo para muitas coisas. As coisas estão além da sua vida. Mas quando você decide viver para Cristo, você vai estar pronto para morrer por Ele. Ninguém está pronto para morrer por Cristo se viver para si mesmo. Por isso Cristo disse: aquele que ganha a sua vida, perderá. Aquele que perde a sua vida, achará. Porque todo aquele que vive para si mesmo não está pronto para morrer para Cristo. Não está pronto para morrer por dentro. Porque morrer, não estou falando da morte de falecimento, quando a tua carne falece. Não. Estou falando do morrer diário. Morrer como homem carnal, humano, e reviver para Cristo todos os dias.
João decidiu viver para Cristo todos os dias, sem nem mesmo ter tido o contato carnal, humano, próximo de Jesus. Porque a Bíblia diz que João só teve um contato com Jesus antes do batismo de João, no ventre. A Bíblia diz que quando Maria recebe a dádiva do Espírito Santo e começa a gerar Jesus, ela vai, o anjo fala para ela que a sua prima Isabel estava gerando, era estéril, ela vai até Isabel. Quando ela chega lá, a Bíblia diz que os dois bebês no ventre começam a se mover. Foi o único contato que João teve com Jesus, ainda no ventre da sua mãe, e Jesus no ventre de Maria. Depois disso, só no Jordão. Mas ele viveu, foi gerado e viveu para morrer por Cristo. Está pronto para isso? Você já entendeu que uma das propostas de Jesus é esta para a humanidade? Ser gerado para Deus, viver para Deus e morrer para Deus. Ser gerado por Deus, viver para Deus e morrer para Deus. É o que João viveu. Esse é o testemunho dele. Muita gente cresceu, conquistou, prosperou, mas não viveu e não morreu para Deus. Qual testemunho você vai ter? Que foi gerado por Deus, todos nós somos feitura dele, criatura dele, todos somos gerados por Deus. Antes da fundação do mundo, todos nós já tínhamos sido gerados nele. Todos nós. Antes da fundação do mundo, antes da sua mãe nascer, Deus já te viu gerando. É a maravilhosa presciência de Deus, Deus sabe tudo. Antes da sua mãe nascer, Deus já te viu, uma coisa louca. Antes de haver um útero para você ser gerado, Deus já te viu, coisa extraordinária. Porque Ele fez o homem para a sua vontade, para a sua glória, para viver para Ele e para morrer para Ele. E nós esquecemos disso. Que antes de qualquer promessa se cumprir na minha e na sua vida, nós vivemos para Ele e morremos para Ele. Mas para morrer para Ele, a sua vida tem que ser preparada, conduzida por Ele. Glória a Deus. Porque tem a morte dos salvos e tem a morte dos perdidos. A morte dos perdidos é aquele que vive por si mesmo, vai morrer perdido. Mas a morte do salvo é aquele que vive dizendo: a cada dia eu morro um pouco mais para mim e vivo um pouco mais para Deus. A cada dia eu nego um pouco mais de mim e recebo um pouco mais de Deus. A cada dia eu deixo um pouco mais de mim e recebo mais e mais do que é dele. Isso é viver para Deus e morrer para Ele. Porque você tem uma ideia e uma certeza: você vai morrer. Eu não gosto de falar de morte. Uma certeza, vamos morrer. A não ser que sejamos arrebatados, né, irmão? Creio nisso. Pode acontecer agora. Ei, duas coisas podem acontecer: nós morrermos ou sermos arrebatados. Não tem de onde correr. Glória a Deus. Como Elias foi. Vamos morrer. Alguns, como Jesus disse, alguns que aqui estão não provaram da morte. Maravilha. Você está lá ligando a si mesmo, orando, santificando, e Jesus: ei, você não vai provar da morte mesmo. Mas pode ser também que você está lá orando, santificando, mas não vai ter jeito, você vai provar da morte humana. Não tem problema. O que importa é que estaremos lá com Ele. Aleluia. Alguns vão ser arrebatados, outros vão morrer antes do arrebatamento. Mas o importante é que testemunho você está formando. O testemunho que você está formando é determinante para onde você vai. Quem não tem testemunho com Ele não vai ter vida com Ele. Quando eu li esse texto de Mateus 10, eu vou
falar de novo com vocês aqui. Para encerrar, Mateus 10, versículo 32. Diz assim: Mateus 10, 32. Portanto, qualquer, ou seja, todo homem que me confessar diante dos homens, a terra, eu os confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Versículo 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Glória a Deus. Quem confessa é confessado diante de Deus. Quem não confessa, quem nega, também é negado diante de Deus. Isso aqui é muito forte. Para mim, esse é o texto, os dois versículos bíblicos mais fortes que existem. Está me dando a senha, está me dando a chave. Se eu vou ser reconhecido no céu ou não, tem uma condicional: confessar. Qualquer que confessa? Não é qualquer que confessa. Isso é qualquer que me confessa. Jesus fala. Não é qualquer que confessa qualquer coisa, qualquer convicção. Não. Jesus está dizendo qualquer que me confessar. Está se colocando, ele é a pessoa aqui. É sobre ele. Se não tiver nele, se não tiver entronizado nele, pode confessar qualquer coisa, pode falar aqui, mas não tem vida nele. Confessar é confirmar, é proclamar alguma coisa, confirmar uma convicção, mas essa convicção tem que ser nele. Então toda convicção religiosa, espiritualista que você possa ter, se não for nele, você não será conhecido diante do Pai. Alguém vai dizer, mas basta confessar? Não basta confessar, é confessar sobre ele, sobre quem ele é o que João fez. Confessar que você não é, mas ele é. Confessar que você não pode, mas ele pode. Confessar que você não entende, mas ele sabe de todas as coisas. Confessar que você é incapaz, mas ele é todo poderoso. Confessar que você não entende nem o início nem o fim da sua vida, mas ele é antes de tudo. É sobre isso. Então esses dois versículos que eu li, para mim, na minha concepção, é os dois versículos mais fortes da Bíblia, que vai acarretar em grandes condenações para a nossa vida e para a nossa eternidade, ou vai acarretar em grandes promessas de maravilha e glória. Confessar ele. Qualquer que me confessar diante dos homens. Sua vida, você é um cristão, não é oculto, é aberto. A sua intimidade com Deus é oculta. Ninguém sabe. É só você e Deus no escuro, no silêncio em particular. A sua intimidade é oculta. Você. Mas vida e testemunho é aberto. Qualquer que me confessar diante dos homens, aberto. Comece a ser como João. Dar testemunho de posicionamento, de vida com Deus, de ser um mártir, que está pronto para morrer um pouco mais a cada dia. Parece uma coisa antagônica, né? Porque Jesus é dono da vida e aí a gente está falando de morrer um pouco mais. Mas para a vida dele viver em nós, nós precisamos diminuir um pouco mais. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Que você entenda que você é como um João na terra, que não espera mais.
Comece a viver, a fazer antes dele se apresentar, porque você tem certeza que ele te chamou. Comece a trabalhar, a se mover antes dele chegar, porque você tem certeza que ele te chamou para isso. Glória a Deus. Comece a se mover. Comece a proclamar. Comece a dizer: ei, foi ele que me chamou para isso. Ele que me posicionou para ser um testemunho, para ser um mártir, para dar resposta para quem quiser saber quem ele é. João Batista não podia falar quando ele foi questionado. Hoje eu e você podemos. Tem uma cruz. João Batista não tinha essa mensagem. Você tem uma mensagem. Ei, chega, a partir de agora chega de ser um crente mudo. Não sei o que vou dizer, não sei o que vou falar. Semana passada eu estava conversando com um jovem e ele disse: pastor, eu não sei o que dizer lá, às vezes lá na minha igreja, porque às vezes tem um testemunho que eu não sei o que dizer. Eu disse: mas quanto tempo na igreja? Ele disse: 6 anos. Eu disse: quem é Jesus para você? Ele é o Salvador. Ele é o que mais? Ele é maravilhoso. Então você tem uma mensagem. Porque está mudo. Ele é o que te transportou do reino das trevas para o reino da luz. Porque está mudo. Ei, pare de ficar mudo. Você tem uma mensagem. João não tinha. Qual é a mensagem de João? Ei, arrependa. Vocês são víboras, são pecadores. Mensagem terrível. Jesus não podia, João não podia falar de graça, de favor, de cruz. João não podia falar nada disso porque não tinha. Nós temos graça, favor, cruz, sangue, cordeiro, milagre. Nós temos uma mensagem para dizer para o mundo. Ei, você tem uma mensagem, e você diz: ei, eu não vivo mais porque ele vive em mim, porque ele ressuscitou e eu também serei ressuscitado para a glória dele. Você tem uma mensagem. Mas, assim como a mensagem de João era dura, a nossa mensagem também é. Porque a nossa mensagem diz assim: não tem outro se não for por ele. E essa é a mensagem dura para a sociedade. Não tem outro, é só ele. Aleluia, Que dá aleluia. porque a sociedade quer outros. A sociedade quer profetas. A sociedade quer referências múltiplas, quer crenças múltiplas, quer deuses múltiplos. E aí a nossa mensagem é esta: não há outro nome a qual podemos ser salvos, se não for pelo nome de Jesus. Essa é a mensagem que nós temos. Não há outro que você deve confessar. Não há outro que você deve se dobrar. Não há outro que você deve orar. Não há outro que você deve esperar. Não há outro que você deve confiar, se não for nele. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a nossa mensagem. Mas tem a graça do Espírito Santo que nos cobre, que nos enche, que diz para mim e para você, como disse para Paulo: a minha graça te basta. Está difícil, está doloroso se posicionar, ser um mártir todo dia, ser um testemunho todo dia. Está difícil, mas a minha graça te basta. Aleluia. Vai até o fim. Como disse para Daniel, vai até o fim. Deus está dizendo para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Vai, Paulo. Aleluia. Igreja, a minha graça te basta. Vai. Aleluia. Se levanta, se posiciona e diz: ei, a partir de agora eu vou ser um mártir, uma testemunha, pronta todos os dias para morrer por ele e para ele. Vamos receber esta palavra. Fique de pé, aplaude e glorifica o Senhor. Vamos louvar de novo por ele. Eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, por alegria, todos os meus dias. Porque ele me ama. Porque ele me ama.
antes que houvesse você soubesse que é por Ele. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se faz. Você entregue a Ele, viva para Ele, seja testemunho dele. E tudo que você fizer será motivo de testemunhar a grandeza dele. Absolutamente. Ele vai se fazer presente. Porque o nome dele tem que ser glorificado nas nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Grande essas são as 19 horas. Quarta-feira, culto profético, culto aberto em nome de Jesus. Domingo, culto quarta. Sexta-feira, mesa de discipulado de homens e mulheres. E domingo, estaremos aqui novamente às 10 da manhã para adorar a Deus. Glória a Deus, salve a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Quero agradecer o nome do Senhor nesta manhã. Agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha casa, na minha família. O meu irmão, quarta-feira, sofreu um acidente de carro e o carro foi perda total. E para a honra e glória do Senhor, ele não sofreu nada. Aleluia. Foi onde, no lado do motorista, né? Pegou todinho o carro, mas ele não saiu com um arranhão. Por isso que eu falo, vale a pena a gente servir a Deus, vale a pena estar na presença de Deus, vale a pena, irmão. Busque cada vez mais ser. E hoje eu só agradeço a Deus que Ele tem guardado a minha casa e a minha família. Amém? Amém. Isso em nome de Jesus. Amém? Mês que vem teremos batismo para quem quiser ser discipulado para quem quer saber sobre o batismo, porque para que a gente vamos estar aqui aos sábados para fazer o discipulado. E aí está aberto para quem quiser entender sobre isso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus nessa manhã em nome de Jesus. Senhor Deus Santo e Poderoso, nós te agradecemos por tua graça, bondade e misericórdia, porque o Senhor nos chamou, nos gerou para sermos testemunha do Senhor na face da terra, para testemunhar o teu amor, a tua misericórdia, a tua salvação feita na cruz do Calvário por nós. Em nome de Jesus, ó Deus Santo, leva, Senhor, teus filhos amparados debaixo da sua potente mão de volta para casa, que eles possam ser o testemunho vivo do Senhor na face da terra e viver para proclamar a verdade que é o Senhor. Assim nós agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Ergue as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Graças a Deus, a voz.